Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui quem fala é o professor Plauto Vezar. Você está iniciando o curso de regra de três simples e irá aprender, as proporcionalidades direta e indireta. Regra de três simples é um dos assuntos que tem mais recorrência em concursos públicos, vestibulares e provas diversas, tá? E você vai entender aqui a teoria e nós vamos resolver 30 questões de concursos públicos, o que vai te dar uma boa base aí para entender definitivamente esse assunto e não errar mais esses tipos de questões nas provas que você for fazer, tá? Então vamos começar aqui. Regra de três simples, que é, Vamos entender isso. Regra de três simples é uma técnica matemática que nos permite resolver problemas com duas grandezas que podem ser diretamente proporcionais ou indiretamente proporcionais. Então, existem duas grandezas. Essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou indiretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Também é dito assim. Nesse caso, conhecemos três valores e precisamos descobrir um quarto valor que chamamos de incógnita. Mas o que são essas duas grandezas? Exemplo: podemos relacionar dinheiro com pão, por exemplo. Nesse caso, dinheiro seria uma grandeza e o pão seria outra grandeza. Uma pergunta típica para essas grandezas seria assim: com R$ 5 compro 6 pães. Com R$ 8 compro quantos pães? Perceba nessa pergunta que são conhecidos três valores, né? Os R$ 5, que é um valor, 6 pães, que são outro valor, R$ 8, que é um outro terceiro valor, né? E um quarto valor que está ali como pergunta, né? Compro quantos pães? Então, esse valor desconhecido nós chamamos de incógnita. E nesse ponto entra a proporcionalidade direta e inversa. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Como entender essas proporcionalidades? Então, um exemplo aqui. Com R$ 5 compro 6 pães. Com R$ 8 compro quantos pães? Então, esse é um exemplo simples de um exercício de regra de 3. Vamos resolvê-lo aqui e analisar essas proporções, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, como é que eu escrevo, né? Eu escrevo assim, ó. Eu vou lendo e vou escrevendo. Com R$ 5 eu compro, então eu faço uma seta para a direita, 6 pães. Embaixo, com R$ 8, eu compro quantos pães? Coloco X embaixo de pães. Repare que a gente tem que colocar as variáveis uma embaixo da outra. Pelo menos é assim que eu resolvo, tá? Então, aqui embaixo de R$ 5 eu coloquei R$ 8. E embaixo de pães eu coloquei X, que é o X da questão aqui é saber com quantos pães a gente consegue comprar com R$ 8. Ok? Daqui eu monto uma proporção, 5 está para 8, assim como 6 está para X. Ok? E aqui a gente analisa a proporção. Então, como é que é analisado isso? Veja, de 8 para 5, a gente teve um aumento aqui em dinheiro. Então, a gente põe uma seta para cima, indicando que aqui teve um aumento, tá? De 5 para 8, a gente aumentou aqui a variável. Então, uma variável aqui é o dinheiro, a outra variável são os pães. E aqui do lado direito, a gente vai pensar o seguinte: se com R$ 5 eu consigo comprar 6 pães, com R$ 8 eu vou conseguir comprar mais do que 6 pães. Então, aqui o X eu já sei que vai ser maior que 6, ó. Então, seta para cima também. Quando nós temos setas voltadas para a mesma direção,
tanto para cima quanto para baixo. Então, a grandeza aqui é diretamente proporcional. A gente pode falar dP. Grandeza diretamente proporcional, dP, tá? Nesse caso, para resolver uma questão de regra de 3 simples, onde a proporção ela é diretamente, né? Ela é direta, proporção direta. Então, basta multiplicar os meios igual aos extremos, né? Multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Falando de forma fácil, é a multiplicação em x aqui, ó. Como os alunos falam, multiplicação em x, tá? Então, seria 5 vezes x é igual a 8 vezes 6. Essa multiplicação em x aqui é nada mais, nada menos que uma propriedade da proporção, tá? Que matematicamente falando, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Porque seria isso daqui, ó. 5 dividido por 8, né? Dividido por 6 dividido por x. Quem que são os meios aqui, ó? São esses daqui, ó, 8 e 6. Tá vendo? Por isso que a gente fala, a multiplicação dos meios, que é 8, 6, ó, 8 vezes 6, é igual à multiplicação dos extremos. E quem são os extremos aqui? Os 5 e o x, ó, que estão nas pontas, né? Nos extremos. Então, 5 vezes x, ok? Então, ficaria assim, 5 vezes x, 5x, igual 8 vezes 6, 48. E aí, o x vai ser 48. Vou passar o 5 dividindo, porque ele está multiplicando aqui do lado esquerdo da igualdade. Ele vem dividindo para o lado direito da igualdade. 48 dividido por 5, isso daqui nós vamos encontrar 9,6, tá? Conclusão, né? Se com R$5 eu compro 6 pães, com R$8 eu compro 9 pães e meio, vamos dizer assim, tá? Então, veja que teve um aumento de pães, tá? Então, essa é a grandeza diretamente proporcional. Quando você tem setas para a mesma direção, ou tanto para cima quanto para baixo, também seria diretamente proporcional. E aí é muito simples a resolução. Basta você fazer a multiplicação em x, né? E encontrar a incógnita que a gente chamou de x. Poderia chamar de outra letra? Sim, poderia ser chamado de qualquer outra letra, tá? Então, o resultado, a resposta aqui é 9 pães e meio, aproximadamente. Beleza? Espero que você tenha entendido essa grandeza diretamente proporcional. Nós vamos resolver, né, no percurso desse curso, 30 questões de concursos públicos. Então, você vai compreender perfeitamente esse assunto, vai dominar o assunto e dificilmente você vai errar questões de regra de 3 em concursos ou provas afins, tá? Beleza? Então, espero você no próximo vídeo. Até lá!